É isto. Os gaudérios são os... Bom, ele vai falar, os gaúchos, né, dos pampas. A palavra é dele. Muito obrigado. Antes de ler a minha oração, já vou alertar que alguns vão achar que é um pouco de sacrilégio essa oração. Mas eu, de antemão, já me sinto perdoado, porque essa oração foi me dada pelo nosso pastor lá de Florianópolis. Portanto, perdoado. Bíblia Gaudéria. Este texto foi encontrado escrito à ponta de facão no balcão de um boliche, hoje Itapera, no Paço de Elisbão, 5º distrito de Caciqui, na província de São Pedro do Rio Grande. Os causos das Escrituras. Pois não sei se já lhes contei os causos das Escrituras Sagradas. Se não lhes contei, vou contar agora. A história é meio comprida, mas vale a pena contar por causa do seu revertério. De Adão e Eva, acho que não é preciso contar os causos, porque todo mundo sabe que os dois foram corridos para isso por tomar banho pelado na sangue. Naquele tempo, esse mundaréu todo era um passo só, sem dono, onde nem tinha dele, nem meu. O primeiro índio a botar cerca de arame farpado foi o primeiro índio a botar cerca de arame farpado foi um tal de Abel. Mas nem chegou a estender o primeiro fio, porque levou um pontaço no peito do irmão dele, um tal de Caim, que estava meio desconforme com a divisão. O Caim, então, ameaçado de processo feio, se bandiou para o Uruguai. Deixou o filho dele, o tal de Noé, tomando conta da estância. A estância, essa ficava nas barancas de um corredor, e o Noé, uns anos depois, pegou uma enchente muito feia pela frente, coisa muito séria. Caiu água, uma barbaridade. Caiu tanta água que tinha até índio pescando jundiaí e lambari no cimo do morro. O Noé então se botou as criação em cima de uma balsa e se largou nas correntezas desse índio velho. A enchente era tão brava que quando o Noé se deu conta, a balsa estava atolada num banhado chamado dilúvio. Foi aí que um tal de Moisés varou aquela água toda com 20 juntas de boi e tirou a balsa do outro meio. Bueno, aí com aquele despropósito, as famílias ficaram amigos. A família mais velha de Noé se casou-se com o filho mais moço de Moisés. E os dois foram morar numa estância muito linda, chamada Estância da Babilônia. Bueno, estavam as famílias ali tomando mate no galpão, quando chegou um correntino chamado Golias, com mais um 30 castelhanos do lado dele. Abriram a cordiona e quiseram obrigar as prendas a dançar uma milonga. Foi quando os velhos, que eram de muito mais respeito, se queimaram e deu ciúme tremer. Peleia brava, senhor. O correntino Golias, na voz de vamos, lá se foi e degolou de um talho só o Noé e o velho Moisés. E já estava meio largando o panchaço em cima do mulherio, quando um piazito careteiro de seus 10 anos de pico, chamado Davi, largou um bodogaço na testa do infeliz que não teve nem graça. Foi uma curta, foi-me agudo e tô morto. Aí a indiada toda se animou e degolaram os castelhanos. Dois que tinham desrespeitado as prendas foram degolados com o lado cego do facão. Foi uma sangreira danada. Tanto que até hoje aquele capão é chamado Mar Vermelho.
Mas então foi nomeado delegado um tal de Major Salomão, homem de cabelos nas ventas. O Major Salomão nem me desse conta. Um dia o índio estava cesteando, quando duas velhas lhe bateram em cima de um guri de 6 anos, que estava vendendo pastel. O Major Salomão, muito chegado ao piazito, passou a mão no facão e de um talho só cortou as velhas em 2. Esse é o muito falado caso do prejuízo do Salomão, que conta por aí. Mas por essas estimativas, o Major Salomão, o que tinha de bravo, tinha de mulherengo. Esse índio bravo, seu, onde bolhava a perna, já deixava um filho feito. E como ia bolhando a perna, teve filho que Deus nos livre. E tudo que era a cara dele, que era o pai, e que era para não haver discordância. Só que quando Deus, nosso Senhor, quer, até égua velha nega estribo. Logo a filha de predileção do Major Salomão, a tal de Maria Madalena, fugiu da estância e foi ser china de bolicho. Uma vergonheira para a família, mas ela puxou a mãe, que era uma paraguaia meia gaudéria, que nunca tomou jeito na vida. O pobre do Major Salomão se matou-se de sentimento com uma pistola eclesiástica de 2 canos. Mas vejam como é a vida, pois essa mesma Maria Madalena se casou-se 3 anos depois com tal de mentor. Se casou-se com o coronel Pôncio Pilatos. Foi ele que tirou ela da vida. Eu conheço os 3 casos do mesmo feitio e nenhum deles deu certo. Como dizia muito bem o finado meu pai, mulher que toma chimarrão de tem muita bomba, nunca mais se acostuma com uma só. Mas desses contraproducentes, até que houve uma contrapartida. O coronel Ponciano Pilatos e a Maria Madalena tiveram 12 filhos, os tal de apóstolos, que são muito conhecidos pela caridade que fizeram. Foi até na casa deles que Jesus Cristo churrasqueou com a cunhada de Maria Madalena, que depois foi santa muito aclamada, a tal Santa Ceia. Pois era uns tempos muito mal definidos, andava uma seca brava pelos campos. São José e a Virgem Maria tinham perdido todo o gado e só estavam com uma mula branca no trevo, chamada Samaritana, um rico animal, criado em casa que só faltava falar, pois tiveram que se desfazer do pobre. E como as desgraças, quando vêm, já vêm de braço dado, foi bem aí que estouraram as revoluções. Os maragatos, chefiados por um tal de coronel Jordão, acamparam na estância da vila. Só não entraram porque estava lá um destacamento comandado pelo tenente Lázio, aquele mesmo que por 2 vezes foi dado por morto. Mas aí um cabo dos provisórios, um tal de cabo Judas, passou-se para os lados dos maragatos. E já se veio um tal de romano que estavam numa várzea e ocuparam a vila. Nosso Senhor foi preso por ser degolado, para ser degolado por um preto muito forte e muito feio chamado Calvário. Pois vejam só como é a vida. Esse mesmo preto Calvário, degolador muito afamado, era filho da velha Palestina, que tinha sido cozinheira da Virgem Maria. Degolador é como cobra, quando desde pequeno já nasce ingrato. Mas então se botaram Nosso Senhor na cadeia, junto com 2 abjedários, um tal de
João Batista, e o primo dele, Heródio dos Reis. Os dois tinham peleado por causa de uma baiana chamada Salomé. E no entreveiro, balharam dois padres, Monsenhor Caifás e o cônego Atanásio. Mas aí veio uma força da brigada, comandada pelo coronel Jerusalém, que era meio parente do homem por parte da mãe, e com ele veio mais 3 corpos de provisório e se pegaram com os maragatos. Foi a peleia mais feia que se teve conhecimento. Foi 40 dias e 40 noites de bala e bala. Morreu 3 santos na luta: São Lucas, São João e São Marcos. São Mateus ficou 3 meses, morre ou não morre, mas teve umas atenuantes a favor e salvou-se o índio. Nosso Senhor pegou 2 babaços, um em cada mão, e um que varou os pés de lado a lado. Ainda levou mais um pontaço do mais velho dos romanos, o César romano, na altura das costelas. Ferimento muito feio que Nosso Senhor curou tomando vinagre na sexta-feira de paixão. Mas aí Nosso Senhor se desiludiu-se da vida e dos homens. Subiu na cruz, disse adeus para os amigos e se mandou-se de volta para o céu. Mas deixou os 10 mandamentos, que são 5, e que se pode muito bem acolher em 2. Primeiro, não se mata homem pelas costas. Segundo, não se cobiça a mulher de outro pela frente. Pode ser. Isso, aí eu vi aí que... Mas, pastor Renato, você imagina tantos pastores líderes lá no seminário. Quase podiam fundar um seminário, tantos pastores marcam e líderes. Missionários já aqui. Olha, os parabéns. Mas vamos completar essa lista. Nós pedimos desculpas pelos nomes que eventualmente ficaram de fora, porque isso o pastor Bruno me mandou ontem, e aí a gente foi assim, lembrando de mais um, de mais outro, e vou esquecer do meu, gente. Só corroborando ainda com a palestra do Hugo, meu irmão Hugo, eu queria informar que nessa cascata do comando, eu tive o privilégio de descer com uma dessas balsas, meus irmãos, ninguém me descobriu, mas eu tive o privilégio de descer com uma balsa dessa com o primo Guilhermão. E nesse Yucumã, na época de enchente, ele está coberto, não está como assim na corda, então é liso. Mas é uma correnteza enorme para passar por cima. E a parte lá entre o Brasil e Chile e Brasil e Argentina, ele tem uma largura de 200, 300 metros. Então os práticos que levam uma balsa dessa, eles têm que ter a prática mesmo de introduzir a balsa logo quando entra na corredeira do Yucumã, de ponta, não pode ser de lado, porque vai de lado, bate no pedrão, e aí não estaria hoje aqui contando para vocês. Nós estamos atendo ao relato do